Como disse, a lição de hoje ela tem como objetivo abordarmos o ministério avivado do apóstolo Pedro. Essa lição é a lição de número 6 das lições bíblicas da CPAD na classe dos adultos, a ser ministrada dia 5 de fevereiro de 2023. O tema da nossa lição é o ministério avivado de Pedro. E esta é uma lição que certamente vai ser edificante para a sua vida. Você poderia interagir conosco aqui nos comentários, deixando a sua pergunta sobre uma dúvida que você tenha sobre a vida do apóstolo Pedro e também sobre algo que você gostaria de acrescentar naquilo que nós estamos comentando hoje. Então, como a lição de número 6 tem como tema o ministério avivado do apóstolo Pedro, hoje está conosco o presbítero Israel Barros e ele estará nos ajudando aqui com os comentários desta lição. Seja bem-vindo, presbítero Israel. Pastor Willan, Deus abençoe. Estamos juntos em mais um desafio para expor a palavra de Deus de uma forma bem simples, descomplicada e acessível a todos. Como o pastor Willan já falou, você também tem a oportunidade de deixar a sua opinião nos comentários. Diga para nós queremos saber a sua opinião. Você conhece alguém que é avivado na sua igreja? Ou você se considera uma pessoa avivada? Nós queremos saber a sua opinião. Muito bem, a lição de número 6 ela tem como texto áureo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no versículo 14, assim está dito: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Na verdade prática, assim está disposta. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. Mais uma interação que eu gostaria de fazer com você, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários como foi a sua experiência de avivamento, como está sendo a sua vida pós-avivamento, e você que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, como está o seu anseio, a sua expectativa em recebê-lo? Comente aqui que nós queremos juntos interagir para a glória do nome do Senhor. Queridos, Atos capítulo 2, versículo 14 ao 24 é o texto da nossa leitura bíblica em classe. Obviamente nós não vamos ler porque nós queremos já partir direto para o assunto, queremos já entrar aqui no texto. A palavra-chave aqui desta lição de número 6 é ministério, e ministério é na verdade algo que recebemos do Senhor. Ministério não é aprendido nos bancos universitários, não é otorgado por alguém que é o seu amigo, não. O ministério ele é recebido do alto. Ele é dado por Deus e, sendo assim, ele será desenvolvido segundo a ótica de Deus e não a ótica dos homens. Na nossa introdução para esta lição, nós temos que Pedro foi alguém que teve uma vida um tanto quanto conturbada por ser alguém, às vezes, afoito, alguém que se precipitava com ações e palavras, mas isso é claro antes de receber o poder do alto e o avivamento espiritual. Depois que Pedro passa a ser avivado, Pedro passa a uma dinâmica na sua vida espiritual e em seu ministério completamente diferente. E é justamente isto que vai abordar o tópico de número 1, quando vai tratar de Pedro antes do Pentecostes. Presbítero Israel, a vida de Pedro antes do Pentecostes era uma vida um pouco meia atrapalhada, podemos dizer, né? Sim, o que nós temos que levar em consideração a respeito do perfil de Pedro é ter o conhecimento que ele era um homem sanguíneo. E pelo fato dele ser um homem sanguíneo, as suas tomadas de decisões, em todas as ocasiões, antes do avivamento, ele então decidia sem pensar, sem ter ali, pastor Willan, um mapa mental das consequências
que iriam acontecer após a sua tomada de decisão. E nós vemos isso em muitas situações. Uma delas é o que está aqui na nossa lição, que ele, após ser é, elogiado por Jesus, por ter sido usado por Deus, em sequência, ele agora é repreendido e é chamado até mesmo de Satanás pelo Senhor Jesus. Isso demonstra aí o quanto o perfil de Pedro é vulnerável, mas nós temos que levar em consideração que existe o contraste desse ensino que nós estamos falando nesse momento, entre o avivamento, antes do avivamento e pós o avivamento. Então, eu quero já fazer uma aplicação a respeito desse contexto de antes e pós o avivamento. Você se considera ou você conhece também pessoas que mudaram drasticamente a sua postura como crentes ou como cristãos, que antes de ter um encontro real com Jesus, de ter a sua vida avivada pelo Espírito Santo de Deus, de ser revestido de poder, tinham atitudes inconsequentes, que tomavam decisões precipitadas e que isso ficou marcado, talvez na sua vida ou em vida de pessoas. Se sim, aproveita para comentar aqui, para testemunhar a respeito dessas pessoas. Pois bem, Pedro, pastor Willam, ele tomava essas decisões. Ele tinha então aí um comportamento imaturo espiritualmente pelo fato de não conhecer na profundidade, creio eu, o ministério, a sua jornada, a mesma visão que Jesus tinha dele para o futuro da igreja. Ele então olhava talvez para si mesmo e tomava essas decisões precipitadas. Mas, na sua opinião, pastor Willa, o que levou então o apóstolo Pedro, antes do encontro dele ali, antes do avivamento, a tomar essas decisões, além do seu perfil sanguíneo? O perfil de Pedro era um perfil de alguém que não pensava muito, como dito, para tomar tais decisões. E muitas vezes eu imagino que Pedro, ele, no afã de querer agradar o mestre, no afã de querer falar antes de todos, Pedro acabava precipitando com as suas palavras. Mas é interessante, o presbítero Israel, que em alguns momentos Pedro era usado por Deus. Mesmo sendo esta pessoa afoita, esta pessoa que não tinha uma direção muito clara para tomar as suas decisões, Pedro, em alguns momentos, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Eu gosto do texto em apreço aqui de Mateus capítulo 16, quando fala da atitude de Pedro. Todas as pessoas estavam, na verdade, se questionando. Os discípulos, seguidores de Jesus, se questionavam sobre quem era esse Jesus. Quem era este homem de Nazaré que permeava ali a região da Galileia, que operava milagres, que tinha ensinamentos impactantes. E é justamente neste momento que Jesus está com os discípulos em um território que não era um território propriamente judeu, e ele faz a interrogação: quem dizem os homens que eu sou? O que os homens pensam sobre a minha pessoa? O que dizem eles? E eu acho que é muito importante que refletir sobre isso, porque Pedro de bate-pronto ele responde: tu és o Cristo de Deus. Enquanto os seus companheiros dizia para ele, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas, mas Pedro não. Pedro já logo disse: tu és o Cristo de Deus, tu és o Filho de Deus. Neste momento, Pedro foi usado por Deus, presbítero Israel. Interessante, né? Sim, muito interessante. Mas vamos colocar agora em contraste que, ao mesmo tempo que nós concordamos e afirmamos que Pedro foi usado por Deus para declarar a respeito da pessoa de Jesus, pouco depois, agora o mesmo Pedro que era usado por Jesus agora deu lugar para Satanás. E isso é muito importante nós observarmos, mesmo porque nós, quanto seres humanos, a nossa estrutura, a nossa inclinação a princípio mortal e carnal, não estamos isentos
de ser usado por forças malignas, influenciados. Porém, por outro lado, nós temos que observar que quando o Espírito Santo de Deus ele está atuante em nossas vidas e nós temos a plena convicção que os nossos caminhos, os nossos pensamentos são guiados pelo Espírito Santo, aí sim nós temos a sensibilidade, pastor William, para ter essa percepção. Opa, eu acredito que esse pensamento não é influência do Espírito Santo. Então eu vou frear a minha língua, vou frear o meu comportamento. E pelo fato do apóstolo Pedro, naquele momento, não ter essa sensibilidade, muitos até dizem que até esse exato momento, nessa ocasião, ele não era convertido. Então ele toma a decisão seguinte, né, de tentar sugerir ao Senhor que ele não execute a sua obra redentora. Não é verdade, pastor Wilson? É muito bem, o presbítero Israel. Eu acho que é importante extrairmos duas lições desse episódio. Primeira lição que a gente pode extrair, que é muito importante você comentar com seus alunos em sala de aula, que o fato de alguém que não foi ainda batizado no Espírito Santo não significa que ele não possa ser usado por Deus. Pedro não havia experimentado ainda este avivamento espiritual, no entanto, ele foi usado por Deus naquele momento. Jesus disse: Quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o crente que ainda não experimentou um poderoso avivamento espiritual, um impactante batismo no Espírito Santo, pode sim ter revelações de Deus, pode desfrutar de bênçãos de Deus extraordinárias. A outra lição que nós devemos extrair é que, sendo um instrumento de Deus, nós precisamos ter o cuidado de ser vigilante, ter o cuidado de não nos precipitarmos como fez Pedro, porque na mesma hora que ele foi um instrumento de Deus para revelar quem era Jesus naquele momento, o Cristo de Deus, no mesmo instante ele é repreendido por Jesus por estar sendo usado pelo maligno, porque Jesus fala da sua missão, da sua obra, da cruz, e aí Pedro começa a falar para que Jesus tenha compaixão de si mesmo, começa a falar para que Jesus ele não fique falando essas coisas, né? Em outras palavras, talvez estivesse dizendo que daria um jeitinho, eles dariam um jeitinho de que Jesus não passasse pela cruz, mas isso na verdade era uma investida de Satanás contra Pedro, que ele acabou soltando esta palavra e ele é repreendido por Jesus. Então esta lição é importante, que você pode ser usado por Deus, mas ao ser usado por Deus, tem que tomar todo o cuidado para não ser um agente do inimigo no mesmo momento. Note, Pedro, ele foi usado por Deus, mas ao mesmo tempo ele deixou-se ser usado pelo inimigo. Então, nestes momentos da trajetória de Pedro antes do avivamento, nós podemos ainda identificar um fator que foi extremamente negativo na vida de Pedro. Pedro, o presbítero Israel, ele disse para Jesus: Mestre, se for preciso, eu vou morrer pelo Senhor. Se for preciso, a gente morre, mas o Senhor não vai ficar sozinho na hora da cruz. Jesus cita uma profecia e diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. É óbvio, o pastor é o guia do rebanho. Então Jesus, ao se utilizar dessa profecia, Pedro achava que ele estaria com Jesus em todos os momentos até o final e, se preciso fosse, morreria. Então Jesus olha para ele e disse: Pedro, você não sabe que ainda esta noite, antes que o galo cante uma vez, 3 vezes tu me negarás. Olha, presbítero Israel, que evento triste e crítico na vida de Pedro. Se você está gostando desse conteúdo, e se está edificando a sua vida, a sua casa, e se você já compartilhou, pense em compartilhar com alguém, pense em se inscrever no nosso canal, isso nos ajudará a alcançar mais pessoas e certamente você será também aí um agente que estará potencializando a expansão da palavra de Deus através desse veículo de comunicação, tá legal? Algo bem importante também, pastor Ilan, que nós temos que observar é que
Quando nós queremos tratar a respeito da velocidade de um carro, nós falamos a seguinte expressão, que o carro ele foi de 0 a 100 quilômetros. Já com o apóstolo Pedro, nós podemos observar que ele foi do céu ao inferno nessa situação, porque ao mesmo tempo que Deus lhe revelara algo maravilhoso a respeito da pessoa de Jesus, logo na sequência ele é usado por Satanás para essa inconsequente tomada de decisão na sua fala. Porém, eu quero ressaltar algo bem importante ainda a respeito do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, como eu já falei para vocês, ele era sanguíneo, mas esse momento aqui foi um divisor de águas, pastor William, para ele. Sabe por quê? Porque antes dessa cena com Jesus, o apóstolo Pedro, pelo seu perfil, ele tem comportamentos explosivos, tomada de decisões inconsequentes, ele era falante, ativo, compreensivo, todo o perfil sanguíneo. Mas após esse episódio, é como se o apóstolo Pedro, depois que você lê os evangelhos, você vai perceber isso. Ele fica um pouco mais contido. Sim. O apóstolo Pedro, então, ele é como se ele tivesse medo agora de expor mais a sua opinião, a sua palavra, mas o momento agora do batismo com o Espírito Santo iria mudar toda essa trajetória do apóstolo Pedro. Vamos para o próximo? Você vai comentar mais alguma coisa? É muito importante aqui, o presbítero Israel, falar essa colocação que o senhor fez, muito interessante. Pedro foi do céu ao inferno. Ele estava sendo usado por Deus, daqui a pouco estava lá no vale. Mas o que eu gosto de destacar como importante aqui são duas coisas. Primeiro que a gente costuma ouvir as pessoas dizerem que Pedro negou Jesus porque estava seguindo Jesus de longe. E isso, biblicamente, teologicamente, não é verdade. Claro que você pode se utilizar de alguma aplicação para assim fazer, mas Pedro negou Jesus porque Jesus profetizou que ele o negaria. Lembra que quando Pedro nega Jesus diante das criadas, diante daquele fogo, começa a praguejar, e alguém disse, olha, mas até o seu jeito de falar é como um seguidor desse Jesus. Ele começa a praguejar e ele nega imediatamente, o galo canta. Quando o galo canta, Jesus olha para trás e Pedro lembra-se das palavras de Jesus. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus havia dito, que antes que o galo cantasse uma vez, 3 vezes ele negaria Jesus. Então, isso é de suma importância pontuarmos. Você pode pontuar com seu aluno em sala de aula, você pode refletir sobre isso, que Pedro não negou Jesus porque estava seguindo Jesus de longe. Negou Jesus porque Jesus predisse que Pedro assim o faria. Isso é importante porque em uma outra predição, quando Jesus está com os discípulos, antes mesmo dele ser preso, ele disse para os discípulos, o presbítero Israel, no monte da transfiguração, não, no monte do Getsemane, eles estavam ali, Jesus convida os discípulos a orar, Pedro, Tiago e João vão com ele, ele vai mais adiante, um tiro de flecha, e ele começa a orar intensamente, pedindo ao Pai que se fosse possível aquele cálice, que é aquele momento que ele está antevendo a cruz, aquela aflição, aquela agonia, onde ele chega a suar grandes gotas de sangue, a Bíblia relata. Então, Jesus está nesta agonia, com a sua alma angustiada até a morte, revelando o seu estado para os discípulos e os chama para orar. E quando ele volta, eu acho muito impactante esta passagem, quando ele volta, os 3 estão dormindo. Mas Jesus se dirige a Pedro, Simão, nem 1 hora conseguiste velar comigo? Então eu acho muito importante, porque aquele que alguns momentos antes estava dizendo que estava pronto para morrer, quando Jesus o chamou para orar, nem 1 hora conseguiu orar por ele. E aí Jesus diz aquela célebre frase que você conhece, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na leitura bíblica diária, nós fizemos esta leitura e Jesus disse, olha, orar, vigiai e orai. Então o aspecto da vigilância nesse momento é muito importante, porque enquanto nós estamos diante de grandes coisas que Deus tem para a nossa vida, se nós não vigiarmos, a carne é fraca e nós podemos perder as bênçãos de Deus.
Amém? Queridos, este foi o tópico de número 1 e nós vamos avançar para o tópico de número 2. Nós vimos aqui que Pedro, antes do Pentecoste, teve duas atitudes, ele negou a Jesus, mas nós temos aqui Pedro após o Pentecoste, presbítero Israel. Então o subtópico vai dizer que ele é batizado no Espírito Santo, o subtópico 2 fala da cura do coxo e o subtópico 3 aborda Pedro avivado em outras ocasiões. O que podemos dizer aqui no tópico de número 2, Pedro após o Pentecostes? Vamos lá. Antes de fazer um breve comentário, eu preciso que nós tenhamos em mente esse espelho. Imagine esse espelho de um cidadão, um homem que tem um comportamento precipitado, um comportamento, talvez suas tomadas de decisões o levavam ao fracasso por não pensar nas consequências, e toda uma trajetória de um perfil sanguíneo que o levou vamos dizer assim, a um fracasso espiritualmente. Mas quando a descida do Espírito Santo ali no livro de Atos, capítulo de número 2, acontece, as coisas mudam. Agora, aquele que tomava decisões precipitadas e egoístas, muitas das vezes, agora ele tem como primazia esse filtro celestial na sua mente e coração. Já não é mais conduzido pelas suas próprias decisões ou influenciado por pensamentos malignos, mas se deixa ser levado pelo Espírito Santo. Tanto é que na sua fala, pastor William, ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele começa a pregar, os homens que estavam ali se perguntavam o que devemos fazer então a respeito de nós mesmos, dos nossos pecados. E o apóstolo Pedro então diz: vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Sim. E eu vejo agora, pastor William, que quando o Espírito Santo, quando um homem, uma mulher de Deus, ele é avivado genuinamente, o seu comportamento precisa mudar. Estamos isentos de ser tentado por Satanás, de sofrer perseguições, ou até mesmo de ser usado em alguns momentos por vacilo? Não, não estamos. Mas nós temos que entender que quem agora domina, conduz a vida do homem, a vida da mulher, o seu comportamento diante da sociedade, da igreja, das lideranças políticas, aonde estiver, é o Espírito Santo. E isso fez toda a diferença no ministério de Pedro. Pastor William, algo que eu quero pontuar aqui a respeito ainda de quando Pedro negou a Jesus no episódio que nós falamos anterior, é que em nenhum momento Jesus o desprezou. E isso fez uma grande diferença na vida do apóstolo Pedro, porque fez ele perseverar. Alguém acreditou em mim. O Senhor, apesar de as minhas decisões, as minhas atitudes precipitadas, apesar de ser usado por Satanás, ele ainda me aceitou da forma que sou. E tendo esse momento de arrependimento, quando ele recebe então o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo lavasse a alma de Pedro e o carimbasse, chancelasse aí para uma vida diferenciada na presença de Deus. E é muito relevante o presbítero Israel pelo fato de que Jesus o confronta. Embora o aspecto que você pontuou, muito importante, Jesus não despreza ninguém. Jesus ama-nos a todos. Ele não nos despreza. Talvez na perspectiva humana, a gente o ditado popular, a carta fora do baralho. Mas na perspectiva daquele que nos chamou, ele vai insistir conosco até o fim. No entanto, esse fato de não sermos descartáveis, como a sociedade atual pauta as suas decisões, se não está de acordo com aquilo que é referente àquilo que se pensa, aquilo que o status quo, né, a cosmovisão desta geração, se não está de acordo, é descartável, é jogado fora. Mas Jesus não. Jesus ele não despreza. Mas o fato de ele não nos desprezar não significa que nós não seremos confrontados. Jesus confronta Pedro justamente naquela área que ficou ali uma interrogação na vida de Pedro, uma indagação. E Jesus apresenta para ele este confronto. E eu imagino que após
pós aquele confronto, Pedro, que teve a sua alma lavada pelo Pentecostes, ele pôde descansar, porque parece que enquanto não havia aquele confronto, Pedro meio que queria se esquivar, meio que queria, como disse o presbítero Israel, ficar meio nas ocultas, sem aparecer, sem tomar muito protagonismo, mas quando Pedro ele é impactado pelo poder do alto, este homem que é relevante também comentarmos, presbítero Israel, ele estava junto com os demais apóstolos no cenáculo. Eles estavam com as portas fechadas e com medo dos judeus. Mas quando vem o poder do alto, quando Pedro é batizado no Espírito Santo, ele junto com aqueles mais 129, que a Bíblia diz que eram 120 que ali estavam, eles saem porta fora. E o que eu acho impactante aqui nesse momento, Pedro está lá com todos, revestido de poder, falando em outras línguas e sendo impactado pelo poder. Mas quando alguém ousa levantar alguma acusação contra aquilo que está acontecendo, alguém gritou de lá, eles estão cheios de moço. Tinha uma multidão que estava maravilhada porque eles falavam em outras línguas e o texto apresenta para nós que eles falavam nas línguas que aqueles judeus que estavam em Jerusalém eram nascidos, partos, medos, elamitas, da Frígia, romanos, forasteiros, aqueles que estavam ali de todas essas nações ouviam eles magnificar a Deus na língua que eles eram nascidos, no país de onde eles vieram para cultuar a Deus em Jerusalém. Agora é relevante que alguém diz, não, isso estão tudo bêbado, estão cheios de mosto. E aí eu gosto do texto que nós observamos aqui no capítulo, no que é o texto áureo da lição. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe, olha, este momento é impactante, o presbítero Israel, porque Pedro, quando ele se põe de pé, é um sinal de que Pedro entendia que o que estava sobre a vida dele era algo tão extraordinário, sobrenatural, que ele não poderia ficar calado diante de uma acusação tão leviana, diante de uma acusação do inimigo tão infundada. Eles estão bêbados, mas eram 9 horas da manhã. Como poderiam aqueles homens estarem cheios de mosto a essa hora? Aí ele põe-se em pé com os 11. Olha, como eu gosto desse texto, porque aqui nós temos um genuíno pregador pentecostal. Um Pedro totalmente diferente. Fosse antes, talvez, o presbítero Israel, ele sacasse da espada e diria para aqueles homens, vocês estão nos acusando sem provas, vamos então lutar aqui com a espada, eu vou matar a vocês. Não, mas agora a espada que ele saca é a espada do Espírito. Porque ele começa a expor que o que estava acontecendo ali não era fruto de embriaguez humana, mas era fruto de embriaguez espiritual. Porque ele começa a fazer uma defesa da fé ou daquele movimento, daquela promessa de Deus que estava se cumprindo, não agora baseado nos seus conceitos ou nos conceitos dos homens ali daquele momento. Não era uma defesa baseada em conceitos jurídicos qualquer. Não, era uma defesa baseada nas escrituras. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, é o que diz Pedro em Atos capítulo 2. Esta defesa que faz o apóstolo Pedro apresenta para nós que o Pentecostes ele muda a vida do homem. O avivamento ele muda o ministério do homem e da mulher. Isso é muito relevante, porque você que é professor da escola bíblica dominical, que é aluno da escola bíblica dominical, não pode exercer o seu ministério sem o revestimento do alto, sem o poder de Deus. E não esqueça de aplicar isso que o pastor Willan acabou de falar. Faça essa comparação na sua sala de aula e mostre que antes do encontro de Pedro com o Espírito Santo, de ser batizado, ele com certeza teria sacado uma espada e lutado fisicamente com aqueles homens que estavam confrontando. Mas nessa ocasião, agora com um caráter transformado e com uma consciência espiritual mais madura, Pedro então tem uma atitude totalmente diferente.
de um crente convertido. Você conhece alguém que teria uma atitude com o Pedro do passado ou com o Pedro renovado? Se você conhece, comenta aqui que nós queremos saber a sua opinião a respeito disso. Muito bom. Presbítero Israel, Pedro avivado, a Bíblia diz que ele, junto com João, vai ao templo para orar. Que momento extraordinário. Porque todo cristão que é avivado, ele não pode só ficar no avivamento que recebeu no culto, ou em casa, ou em qualquer lugar. Ele tem que avançar mais, não é isso? Sim, com certeza. E até um dos vídeos que nós produzimos essa semana a respeito do batismo com o Espírito Santo, eu até citei as fases não do avivamento, mas da santificação, passada e instantânea, presente e progressiva e futura e eterna. Isso está muito ligado também ao avivamento, porque se o crente não tiver a consciência que diariamente ele precisa estar buscando esse avivamento, esta presença, esse motor que irá mover a sua vida e renovar suas esperanças, então, infelizmente, não terá uma vida saudável. Mas algo que me leva também a meditar, ainda nesse cenário do apóstolo Pedro ali curando aquele coxo, é a frase que ele usa, pastor Eleu. Eu queria muito ver a sua visão a respeito disso, porque ele diz o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que eu tenho, essa transferência de poder, então ali naquele momento faz com que aquele homem seja curado instantaneamente. Pastor Willan, nos nossos dias, o senhor acha que ainda há esse tipo de transferência de poder para uma cura da parte de Deus e o nome do Senhor ser glorificado? Olha, presbítero Israel, nós temos experimentado na geração presente um total descontrole dentro de alguns segmentos ditos evangélicos, pseudo-evangélicos, no que diz respeito à questão de cura. Porque está sendo, na verdade, levantado um grupo de pessoas que só estão buscando Jesus por conta daquilo que ele pode fazer, por conta de uma cura, de um milagre que possa receber. No entanto, quando nós meditamos nessa passagem, nós vemos Pedro e João, que foram avivados lá no Pentecostes, eles se dirigem ao templo para orar. E é muito importante esta perspectiva do crente que ele ama a oração, porque ele vai ser alguém que se compadece das necessidades daqueles que estão precisando de algo. Aquele homem, na verdade, de acordo com a sua perspectiva humana, ele precisava de uma esmola. Quando ele está à porta formosa do templo, ele pede uma esmola para Pedro e João. Só que aquilo que o Evangelho, que Jesus Cristo e os ministros do seu Evangelho têm a oferecer, é muito mais do que um paliativo, do que uma esmola, do que algo que possa satisfazer uma necessidade imediata. O que o Evangelho proporciona para você, além da cura para as enfermidades, porque a cura divina é uma das doutrinas bíblicas muito importante que tem sido, na verdade, banalizada, tem sido, na verdade, utilizada apenas como um paliativo para atrair as pessoas, mas Deus, de fato, cura aqueles que estão necessitados. E quando Deus cura alguém, a visão ou o propósito de Deus, na verdade, é que o seu nome seja exaltado e glorificado. É que as pessoas entendam que, embora Deus, ele é o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e habita nas alturas, ele também desejou estar no meio dos homens. É por isso que o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, ele realizou tantos milagres para mostrar para o povo da sua época que Deus estava com ele. Pedro e João, eles são impactados por um poder que antes deste Pentecostes, talvez eles não tivessem a ousadia que eles tiveram ao olhar para aquele paralítico na porta do templo e dizer: olha, você precisa, na sua perspectiva, de dinheiro, de esmola,
mas nós não temos isso para te dar. Porque, embora Pedro e João, eles eram sócios de uma companhia de pesca lucrativa, eles abandonaram tudo para seguir a Cristo. Então aquilo que o homem achava que precisava, eles de fato não tinham para dar para ele. Mas aquilo que o homem não imaginava que aconteceria, certamente Pedro e João tinham para dar. Eles ofereceram a Jesus: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eles ofereceram a Jesus, eles usam o nome de Jesus, mas eles usam o nome de Jesus numa perspectiva de que poderia acontecer algo que era imaginável para aquele paralítico, não para Pedro e João, porque eles conheciam quem era Jesus. Eles sabiam as palavras que Jesus havia proferido como profecia sobre eles, que quando eles partissem para pregar o evangelho, ele cooperaria com eles. E isso, o presbítero Israel, é uma perspectiva que a igreja da pós-modernidade está perdendo. Por quê? Porque eles não estão partindo para pregar o evangelho. E nós estamos passando de uma geração para outra sem a percepção de que os milagres acontecem à medida que a igreja sai das quatro paredes. Queridos, avivamento não é para ficar dentro da igreja demonstrando espiritualidade um para o outro, com rivalidade, quem fala mais em língua, quem profetiza mais, quem cura mais. Não, não. Este poder do alto, esta ferramenta que é nos dado através do avivamento, é para ser utilizado do lado de fora. E isso é ilustrado claramente na visita do Espírito Santo ao cenáculo. O Espírito não veio ao cenáculo para que aqueles homens fossem consolados somente com a sua presença. Não, ele veio ao cenáculo para lançá-los fora, do lado de fora daquele cenáculo. E lá do lado de fora, como diz T.L. Osborne, lá do lado de fora é onde os pecadores estão, não é do lado de dentro. Então, se você não for onde os pecadores estão, como que os milagres vão acontecer? Como que essa transferência de poder, de autoridade, daquele dunamis, daquele poder do alto que o Espírito Santo concede ao crente, e isso não é só aos ministros, isso não for só para os apóstolos, não é só para o presbitério da igreja, para os pastores, não, não, isso é para todo o crente que foi avivado. Isso que é o mais impressionante, presbítero Israel. Eu gosto muito do que o comentarista colocou nesse tópico, nesse ponto 2. Ele escreveu assim: logo depois o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ora, isso me leva ao versículo de número 8, pastor Willan, do capítulo 1 de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder que vem do alto, e ser-me-eis testemunhas. Eu tenho certeza que nesse episódio da cura do coxo, o apóstolo Pedro lembrou dessas palavras. Se eu vou receber, é para eu testemunhar a respeito do Mestre. Ele então recebe o batismo do Espírito Santo, recebe poder, se põe de pé, faz uma pregação extraordinária, bíblica, usa a espada do Espírito e agora vem no seu coração a respeito de testemunhar. Peraí, se isso aconteceu com este homem aqui, é para a glória de Deus. Foi porque ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E começa mais um evento de pregação e de testemunha a respeito da pessoa de Jesus, pastor Will. Muito bom. Isso é muito importante porque Pedro, ele não só experimenta esses momentos de avivamento, mas nós podemos perceber também nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que quando Pedro ele é usado por Deus, nesta ocasião, quase 5.000 pessoas aceitam a Cristo como Salvador. Na primeira ocasião, nos Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que os que foram batizados, aqueles que se arrependeram após compreender a mensagem que esse pregador pentecostal pregou,
chegaram a quase 3.000 almas que foram batizadas naquele dia. Só que muitos desses judeus que foram batizados naquele dia, eles voltaram para suas terras, voltaram para a sua cidade. Não ficou a igreja ali com 5.000 de uma vezada só, não. Mas é importante que em Atos capítulo 4, do versículo 1 ao 4, Pedro é um instrumento de Deus. E aí, o presbítero Israel, quase 5.000 pessoas aceitaram Cristo como Salvador. E o que eu acho impressionante nesse relato é que após esta conversão em massa, Pedro e João é levado diante do Sinédrio. O Sinédrio era uma corte religiosa e judaica e judicial também dos romanos, ou dos judeus, melhor dizendo, a qual era composta por 70 anciãos. Eles tratavam tanto de demandas religiosas quanto de demandas jurídicas. Então, eles são chamados perante esse sinédrio para prestar esclarecimentos, para falar com que autoridade que eles estavam realizando todo este movimento, todo este mover. E o que eu acho impactante é que ele fala exatamente assim para aqueles que estão os interrogando. Com que ousadia que vocês fazem esses milagres? Eles dizem, em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e injuriaram injustamente. Então Pedro lança logo em rosto dos seus acusadores que eles que eram o culpado de ter matado o santo de Deus. Eles que eram o culpado de terem levado Jesus à cruz, porque era a corte judaica que condenou Jesus. Presbítero Israel, uma curiosidade para você, Jesus ele passou por 7 julgamentos ilegais. Naquela noite, Jesus foi julgado 7 vezes até chegar à cruz. E todos os julgamentos que Jesus passou foram ilegais. Isso te lembra alguma coisa? Jesus foi levado à cruz de forma ilegal. Mas note que é importante e relevante quando eles continuam indagando a Pedro e João, e daí eles são libertos imediatamente, ao invés de voltar para casa, ao invés de cessar aquele movimento, eles voltam para o templo e continuam dando testemunho sobre Jesus Cristo. Começam a orar e tremeu tudo. Que coisa linda. Que coisa extraordinária esse relato. Se você está gostando desse conteúdo e você não é inscrito no nosso canal, pense em se inscrever, pois esse conteúdo vai edificar a sua vida, a sua classe, e você quiser compartilhar também com amigos, com a família, fique à vontade, porque nós temos certeza que fazendo assim, você também fará parte de um evangelismo através desse veículo de comunicação. É muito relevante também só pontuar aqui neste evento, o presbítero Israel, que ao ser indagado de novo pelos mesmos acusadores, eles começaram a perceber, né, com que autoridade vocês estão fazendo, em nome de Jesus. Mas quando perceber, uma das coisas que o Espírito Santo, que o avivamento bíblico causa na vida do crente, é dar a ele ousadia, Israel. Você já percebeu que às vezes a gente pode ser tímido quanto for, mas quando a gente está diante de uma plateia, diante de um pecador, diante de alguém para expor o evangelho, a gente fica ousado, fica até valente, né? Pedro começou a falar com tanta ousadia que eles falaram, mas quem é esse homem indouto que fala com tanta ousadia e com tanta intrepidez? E a palavra indouto ali é colocada por Lucas de propósito, que a palavra indouto neste contexto é a palavra grega idiotes. Idiotes talvez cause alguma semelhança com a palavra idiota. Eles achavam que eles eram idiotas por estarem pregando a Jesus. Mas idiotes era alguém que não recebeu a instrução formal numa escola rabínica, formalmente. Pedro e João eram pescadores, mas eles tinham ousadia ao falar. E aí eu gosto quando o texto diz, então eles conheceram que eles estiveram com Jesus. Isso. Que coisa impactante, porque quando você está com Jesus, antes de se dirigir
a uma plateia, a um público. A sua classe de escola dominical e estar com Jesus aí, lógico, é uma alegoria para uma vida de oração. Eles conheceram literalmente que Pedro foi um dos discípulos que andaram com Jesus. Mas fazendo uma alegoria sobre você como professor de escola dominical, como pregador do evangelho, se você estiver com Jesus antes de estar diante do seu público, pode ter certeza que as pessoas vão notar que há algo diferente na sua vida. Uma das palavras que está sendo muito usada nos nossos dias, e vocês vão concordar comigo a respeito disso, é a palavra empoderamento. Mas essa palavra nós podemos aplicar muito bem na vida de Pedro e dos apóstolos, quando eles recebem o Espírito Santo, o batismo, o dunamis, o poder, eles então ficam empoderados pelo Espírito para ter essa ousadia para falar. Isso é uma realidade ainda nos nossos dias. Eu tenho certeza que você, quando era novo convertido, você recebeu o Espírito Santo na sua vida, você vai fazer uma comparação da pessoa antes e da pessoa depois. Você nunca se imaginaria estar no meio de pessoas falando a respeito de Jesus, ou estar então em uma tribuna pregando o Evangelho. Sabe por que aconteceu isso? Porque o Espírito Santo capacitou a sua vida, te empoderando ali com ousadia para falar a respeito da pessoa de Jesus. E é justamente isso. Todo aquele que é empoderado pelo Espírito Santo, ele não fala de outra coisa a não ser da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Meus irmãos, nós vamos avançar agora para o tópico de número 3. E eu quero já deixar uma dica especial para você. Você que é inscrito do nosso canal, você que ainda não é, você tem à sua disposição um conteúdo que nós preparamos com todo carinho pensando em você, para que o seu conhecimento seja acessível, impactante e descomplicado. Olha, quando você clica no link que há aqui na descrição dos nossos vídeos, você tem acesso a um PDF todo especial que você pode utilizar na sua classe, compartilhar com seus alunos para enriquecer o conhecimento deles. Olha, este PDF, além de ser totalmente gratuito, vai impactar a sua vida e vai impactar também os seus alunos. Você pode projetar ele na sua classe de escola dominical, aí no seu projetor, na TV da sua classe de escola dominical, para que você possa dinamizar mais a sua aula e assim você possa conquistar mais e mais alunos para a sua escola bíblica dominical. Queridos, o tópico de número 3 vai abordar um aspecto muito interessante, que é, na verdade, uma reflexão sobre a igreja dos nossos dias, a nossa igreja hoje. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Olha, se a gente traçar um paralelo, nós vamos ver que em muitos arraiais evangélicos há, na verdade, uma grande discrepância daquilo que aconteceu no Pentecostes e o que está acontecendo hoje. Mas nós podemos perceber que a igreja atual, ela precisa voltar, presbítero Israel, para o Pentecostes antigo. Eu lembro toda vez que eu leio essa palavra Pentecostes ou vejo em algum lugar, me vem na mente um dos maiores avivamentos que nós também já lemos em algum momento, que é o avivamento do País de Gales, pastor. Sim. Não sei se o pastor já teve a oportunidade, com certeza, de ler um pouco a respeito dessa obra, mas que através de uma única pessoa, a oração dos irmãos era que Deus levantasse alguém, mas não dos centros universitários, pastor Will, não nas melhores academias de letras ou de teologia daquela época, mas a oração da igreja era que Deus levantasse alguém das minas, alguém simples, para poder não ter depois a desculpa de dizer que foi alguém que tinha conhecimento, letrado. E Deus, com toda a sua fidelidade, levantou ali um homem, levantou pessoas desejosas de oração, que formaram ali uma base para receber. E a única coisa que eles pediam a Deus era que Deus os dobrasse. Se fosse traduzir para o português, seria traduzido para dobrar. E o Espírito Santo então fez ali algo extraordinário naquele país,
Diz a história que o avivamento foi tão grande, que os comerciantes da localidade ficaram espantados, porque todos começaram a pagar as suas contas, as suas dívidas. Não havia mais, o índice de criminalidade havia reduzido drasticamente, os bares de esquinas estavam indo à falência, porque não havia mais pessoas para se endividar ali com bebidas alcoólicas ou para dar trabalho nas esquinas com brigas, porque o impacto do Espírito Santo e também da presença de Deus foi tão grande que todos ali foram alcançados pelo Evangelho. E isso, pastor William, é avivamento. Isso é Pentecoste, pastor William. E eu quero perguntar ao senhor nesse momento, a igreja dos nossos dias está experimentando esse avivamento, pastor William? Olha, presbítero Israel, nós, na verdade, queridos, vivemos um tempo muito complexo, muito complicado. A este tempo que é chamado na Bíblia como tempo do fim, é o tempo em que a igreja, na verdade, ela está passando por um arrefecimento espiritual. Porque a Bíblia nos fala que por multiplicar-se a iniquidade, ela está multiplicando, o amor de muitos se esfriará. A fé de muitos se esfriará. E um dos fatores que está levando esse esfriamento espiritual generalizado, queridos, é que os sociólogos já preveem que a nossa geração é a geração mais analfabeta de Bíblia que existe, presbítero, né? Então, as gerações passadas, os irmãos, eles tinham prazer em ler a Bíblia, em todos os dias meditar nas Sagradas Escrituras, e isso possibilitava esta manutenção do avivamento. A leitura bíblica diária, por isso que nós temos a preocupação de compartilhar sempre com você uma porção diária da leitura da Palavra de Deus. A leitura bíblica diária, ela é como a lenha seca que você joga no fogo. Não que a palavra de Deus seja uma lenha seca, não é isso que eu quero dizer, mas é uma analogia, é o combustível que mantém o avivamento aceso continuamente na nossa vida. É aquela dinâmica de Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para que esse fogo não se apague, presbítero Israel, é preciso que a gente tenha uma atitude de pôr lenha no fogo. Então, o fogo lá no altar do holocausto, ele foi aceso por Deus. No dia da inauguração, tanto do tabernáculo quanto do templo de Salomão, o fogo veio do céu. Deus aprovou aquilo ali. E aquele fogo foi aceso por Deus. Mas a responsabilidade de manter o fogo aceso era dos sacerdotes. No Pentecostes, o fogo veio do alto também. Mas como nós que somos os sacerdotes desta era da igreja, estamos trabalhando para manter o fogo aceso. Um dos métodos para que isso aconteça é a leitura bíblica diária. Olha, o presbítero Israel, eu acho impressionante um estudo que foi feito por pesquisadores americanos, que eles queriam descobrir o impacto que a leitura bíblica causava no cérebro das pessoas. E esse estudo eu gosto muito porque eles começaram a analisar que a pessoa que lia a Bíblia uma vez só na semana não tinha mudança nenhuma na sua atividade cerebral. 2 vezes na semana, a mesma coisa. 3 vezes não mudava nada. Mas quando eles começaram a avaliar as pessoas que liam a Bíblia 4 vezes na semana, a atividade cerebral, aconteceu uma revolução no cérebro da pessoa. 4 vezes na semana. As pessoas que liam a Bíblia todos os dias, olha, os gráficos que eles estavam analisando as atividades cerebral, ficou uma loucura. Porque a leitura bíblica constante, ela muda, e eles começaram a perceber que prostituição havia diminuído, pornografia havia diminuído, trabalho, questões de dívida havia diminuído, questões morais, questões psíquicas, tudo isso houve uma verdadeira revolução na vida da pessoa, porque a Bíblia, ela afeta por completo o nosso ser e sobretudo o nosso caráter. É por isso que no avivamento do país de Gales, as pessoas se preocupavam em pagar as dívidas.
As pessoas se preocupavam em não ir para o bar, porque antes de tudo, a leitura bíblica, que é o combustível, e a palavra de Deus, que é o combustível do avivamento, ele impacta o nosso caráter, ele muda o nosso ser. E aí cai naquela perspectiva que você compartilhou da santificação. A santificação, ela acontecendo na nossa vida continuamente, progressivamente, até que possamos, enfim, alcançar a completa estatura de Cristo. Perfeito. Você falou uma palavra bem interessante que eu tenho escutado nas redes sociais ao longo dos últimos meses, que me fez pensar. Teve alguém que falou que os crentes, a Bíblia, eles são coisas totalmente loucas porque eles fazem uma lavagem cerebral no ser humano. Mas não há como negar essa verdade. Porque literalmente, com o fato que o pastor Willa colocou aqui na mesa, é justamente isso que a palavra de Deus faz na vida do homem, uma lavagem para tirar todo tipo de impureza. Então, quem falou esta palavra ou fez essa colocação não estava nem um pouquinho errado. Não é uma lavagem cerebral para manipulação do homem, mas para a santificação do homem. Algo que eu quero pontuar aqui também, pastor Willa, é a respeito da iniquidade, que foi uma Sim. das falas que nós estávamos abordando nesse último tópico. A iniquidade, ele é um comportamento contrário à moral. É por isso que ela está crescendo a cada dia. Ela está contra a justiça. Se nós formos ver também em outras traduções do significado real, a iniquidade é aquele que se opõe a uma lei superior. E o que nós estamos vendo nos nossos dias, pastor? Cada dia que passa, a humanidade, a sociedade, esta geração, ela está literalmente contra. E contra principalmente as verdades que estão contidas na palavra de Deus. E a cada dia que passa, isso aumenta. Isso aumenta. Isso é para deixar o crente com medo? Triste? De forma alguma. Porque nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira para se cumprir na sua totalidade. E à medida que essas coisas acontecem, temos que levantar as mãos para os céus e glorificar o nome do Senhor, porque Jesus está voltando. Isso é uma verdade inegável. É uma verdade irrefutável. É interessante a colocação do termo da iniquidade. A Bíblia fala que o império da iniquidade já opera. A iniquidade já é um império que atua no mundo. E é uma verdade tão grande que é uma oposição a leis estabelecidas. Eu estava essa semana vendo uma notícia que já tem alguns países que eles já estão mudando seus códigos de leis para permitir a legalidade de determinadas drogas que é impensável, como o crack, como outras drogas que causam uma destruição completa na vida da pessoa. Isso tem um porquê. Como o ministério da iniquidade ele está em voga, ele está atuando, isso apresenta para nós também que a vinda de Cristo está muito próxima. Por conta de que a Bíblia diz que por se multiplicar essa iniquidade, o amor das pessoas se esfriará. E é tão terrível que até o amor próprio das pessoas já não está sendo verificado como antes deveria ser. Eu estava vendo outros dias pessoas que se identificam com inúmeros gêneros. Isso também é uma questão muito séria acerca do avanço desta iniquidade, do esfriamento do amor, porque as pessoas não têm nem mais amor próprio. As pessoas elas se travestem de cachorro, de dragão, de tudo que é tipo de coisa. Eu vi um depoimento de um pai que ele modificou todo o seu corpo, seu nariz, cortou a sua língua, abriu assim para ficar igual uma língua de serpente, fez um monte de tatuagem para ficar parecido com um dragão. E hoje o filho dele adolescente não conversa com ele porque ele acha uma figura mais horrível do mundo, a figura do seu pai parecida com um dragão. Então isto é muito crítico, porque nós estamos vivendo agora no mundo a plena preparação para a ascensão do anticristo. Mas é relevante você pensar que quando todos esses preparativos estão sendo orquestrados,
O mundo clamando por um governante que vai governar sobre toda a terra. E o livro do profeta Daniel revela-nos que um dos atributos do anticristo é que ele vai revogar as leis, ou que ele vai mudar as leis. Isso em alguma medida já aconteceu, está acontecendo. Mas é muito relevante você pensar que quando tudo isso acontece, todos esses preparativos estão aí sendo orquestrados, é também relevante você pensar que a vinda de Jesus está próxima. Nós cremos, ensinamos, na nossa declaração de fé está contida que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. A grande tribulação vai ser um período denominado de juízo de Deus sobre a terra. Já desde a abertura do primeiro selo em Apocalipse 6, presbítero de Israel, que é a ascensão do anticristo, nós já vemos que ali já começa o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. No entanto, antes que o julgamento de Deus caia sobre este mundo, você que é a noiva do Cordeiro, você que é a igreja de Cristo, será preservada desta tribulação que será para todo mundo. Você pode estar se perguntando, mas eles foram de um assunto ao outro, uma extremidade tão demais que faz todo sentido. Nós devemos perguntar por que devemos ser pessoas avivadas na presença de Deus, por que devemos buscar o avivamento diariamente em nossas vidas, de forma individual, de forma coletiva. Tudo isso tem um propósito, não é por acaso. A resposta é porque Jesus está voltando. E o apóstolo Pedro esperava Jesus e ele queria ter essa recepção de uma forma avivada para agradar o mestre. Eu lembro de uma passagem bíblica que Josué disse: o Senhor se agradar de nós. É nesse sentido que Deus então espera dos seus fiéis, que nós estejamos, pastor William, com a nossa mente, coração, os nossos corpos de formas agradáveis para Deus, avivados, literalmente avivados, esperando a sua vinda. É isso, porque não é porque no mundo impera o ministério da iniquidade, não é porque no mundo as pessoas estão de qualquer maneira anelando pela vinda do anticristo que nós vamos parar de buscar o avivamento. Esse trimestre ele tem como finalidade que você entenda o que é avivamento e viva uma vida avivada continuamente. Nós estamos esperando Jesus hoje, a qualquer momento, mas é bom que nós aguardemos Jesus avivados, como a Bíblia nos ensina sobre avivamento. Queridos, este foi aqui o nosso comentário sobre esta lição de número 6, que nós vimos várias coisas sobre a vida do apóstolo Pedro. Nós não quisemos entrar aqui em algumas polêmicas, presbítero Israel, devido ao tempo, que o tempo aqui é bem exíguo, mas nós temos algumas provocações para fazer com você. Pedro foi papa ou não? O que você acha a respeito disso? Queremos saber a sua opinião. Deixe os seus comentários aqui a respeito desse assunto, porque nós vamos ler os seus comentários. Uma outra provocação que eu quero deixar para você. Quem era a pedra sobre a qual Cristo falou que a sua igreja estaria fundamentada? Olha, não deixe de interagir conosco nos comentários, não deixe de se inscrever no canal de Daqui e não deixe de também baixar aqui o nosso PDF exclusivo para que você divulgue com seus alunos. Presbítero Israel, esta foi a nossa aula, o comentário da lição de número 6. Gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais para que a gente esteja encerrando a nossa aula de hoje. Claro. Para finalizar, eu quero que você reflita um pouquinho a respeito de como está a sua vida. A sua vida está avivada? Como você era antes do batismo com o Espírito Santo? Como você é agora? Mudou alguma coisa? Se não mudou, precisamos então orar ao Senhor, pedir direção, porque o batismo com o Espírito Santo ele é um grande diferencial na vida do crente. Tudo bem? Se esse conteúdo que nós falamos para você até agora faz sentido para o seu crescimento espiritual e também está te ajudando na sua classe ou de alguma forma, pense em se inscrever no nosso canal se você não for inscrito,
porque certamente, fazendo assim, você alcançará muitas vidas com essa evangelização, porque aqui nós não estamos falando de outra coisa a não ser da pessoa de Jesus, a palavra de Deus. Muito bom. Avivamento espiritual. Esse é o anseio de todos nós para a sua vida, para a sua igreja, para a sua comunidade. Que esse avivamento venha desaguar em missões, porque certamente esse é o propósito, segundo o que temos entendido até aqui, deste primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD do ano 2023. Queridos, vamos ficando por aqui. Que Deus possa abençoá-lo e fazer frutífera a sua classe, a sua escola bíblica dominical, em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo voltaremos com mais conteúdos ricos para a sua vida e elevo espiritual. Até mais!